Página 64, exercício 11. Página 64, exercício 11. Vamos ver o que dizia. Falava o seguinte: quando alguém tenta flutuar horizontalmente na água, assume uma posição na qual seu centro de flutuabilidade, ponto de aplicação da força de empuxo, FE, está localizado em seu corpo acima do centro de gravidade, onde atua a força-peso, conforme mostra a figura, conforme mostrado na figura 1, abaixo. Essas duas forças formam um binário que tende a girar o corpo até que elas se alinhem na direção vertical, como mostrado na figura 2. Então ele está mostrando, né, que a pessoa, quando tenta flutuar, como o peso dela, força da gravidade, atua um pouco mais próximo da linha de cintura, comparado com o empuxo, que atua um pouco mais para cima. E por que isso acontece? Porque essa parte aqui é oca do corpo, né? Onde tem o pulmão, a caixa torácica, certo? Logo, a atração gravitacional ela é um pouco maior para a parte maciça do corpo. Então vai um pouco mais para baixo da linha da cintura. Enquanto quando eu estou mergulhado na água, o maior volume do meu corpo é a caixa torácica. Então o empuxo está um pouco mais para cima, para perto do pescoço, comparado com a força gravitacional. E aí ele fez o desenhozinho, né? Universidade Federal, então não vai ter processo, olha que beleza. Olha só, tá vendo então a diferença entre o peso do corpo e o empuxo ali, ó. Pô, se eu tenho um objeto e eu faço uma força para baixo, uma força para cima, mesmo que de mesmo valor, em sentidos diferentes, vou tentar fazer bem na posição da figura, empuxo e peso, mesmo que eles sejam de mesmo módulo, o corpo tende a girar, né? Certo? E cara, se um dia tu já tentou flutuar na piscina, tu vê que é exatamente isso, né, cara? Tu tenta botar o pé para cima e tu vê que se tu bota o pé para cima, tu gira. Cara, é absolutamente realista essa questão. Em relação a essas duas forças, é correto afirmar que... Então, ele falou bastante aí, agora ele vai lá. O empuxo é a força que a água exerce sobre o corpo, enquanto o peso é a força exercida pelo corpo sobre a terra. Não, o peso é a força que a terra me atrai, né? A primeira parte do empuxo estava correta, é a água que causa o empuxo, mas quem causa o peso em mim é a terra me atraindo, não eu atraindo a terra. O empuxo é a força que o corpo exerce sobre a água. Não. O empuxo é a força que a água exerce sobre o corpo. Letra C. O empuxo é a força que a água exerce sobre o corpo, enquanto o peso é a força exercida pela terra sobre o corpo. Sim, a terra atrai a pessoa, esse é o peso, e a água empurra a pessoa para cima, é o empuxo. Essa é a alternativa correta. O empuxo é a força que o corpo exerce sobre a água. Não, o empuxo é a força que o fluido exerce no corpo que está submerso nesse fluido. Show! Vamos que vamos, é só pedir, galerinha, estou à disposição. Qual? Muitíssimo obrigado. Página 64, questão 9. Quando um corpo de 3 kg está completamente imerso em água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, seu peso aparente é 2 kg força. Quando o mesmo corpo é pesado dentro de um líquido de densidade dL, a leitura da balança é igual a 1 kg força. Determine a densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico. Boa! Bom, quando um corpo está mergulhado num líquido e sobre uma balança, tem uma balança então, e está tudo mergulhado num líquido, que forças atuam nesse corpo? Para baixo tem o peso, a terra está atraindo o corpo. Tem o empuxo, é que está mergulhado na água. E ele encostou na balança, né? Ele está afundando, ele é mais denso que esse líquido. Então a balança não deixa ele afundar. Então a balança faz uma força, vamos chamar de normal, força normal, que é o que a balança lê. Então tu vê a leitura da balança, que a gente chama de peso aparente, para ficar bonito. Como o empuxo mais a normal é igual ao peso, a normal fica peso menos empuxo. É isso que a gente chama de peso aparente. Pode até colocar assim, ó, P
aparente é o peso menos o empuxo. Aliás, teve uma passagem da apostila que falou isso, né? Então tu vê, quando o cara está mergulhado na água, o peso aparente é 2 kg a força, certo? 2 kg a força é 20 newtons, né? Se eu quiser usar o sistema internacional. É a força para suportar 2 kg. M vezes G, 2 vezes 10, 20 newtons. O peso do cara eu não sei quanto é. E empuxo, densidade da água, vezes gravidade, vezes o volume de água deslocado. Concorda comigo? E essa densidade ele falou que era 1 grama por centímetro cúbico, eu vou substituir por 1000 para ficar no sistema internacional. Então ficou 20 menos o igual ao peso, menos o ρ da água que é 1000, vezes G, vezes V. Esse G eu também poderia de repente substituir por 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas ele não falou nada, então eu não vou fazer isso. Ah, tu vê, ó, eu sei o peso do corpo. Né? Eu sei o peso do corpo, é 3 kg a massa, então o peso do cara fica 30 newtons, né? Fica 30 newtons. Eu não sei se eu precisaria saber o peso do corpo, eu acho que dá para resolver sem saber o peso do corpo. Deixa eu ver. Uma equação eu montei, né? Como a gravidade é 10 e eu sei o peso do corpo, eu descobriria o volume, certo? Beleza? Quando eu mudei o líquido, gente, não mudou a equação, né? Não mudou a equação continua sendo a mesma. Normal igual ao peso menos empuxo. Só que a normal, que é a nova leitura da balança, ficou 10 newtons, né? 1 kg a força, né? O peso do corpo é o mesmo. Menos o novo ρ, que é o que eu quero descobrir, vezes a gravidade, vezes o volume. A minha ideia, de repente, era isolar o peso aqui e substituir ali. Porque o volume é igual nas duas equações, né? Mas eu não sei se vai funcionar. Estou com medo de perder o nosso tempo. Ou se eu simplesmente pegasse as equações e subtraísse, o peso some. Só que aí vai faltar o volume, né? Vai faltar descobrir o volume, então eu vou precisar, assim, iludir. Então, voltando, o peso é quanto mesmo? 30, obrigado. E a gravidade? 10. Vamos descobrir o volume do cara, então. Menos passa mais, dá 10 na 4V, né? 10 na 4. E mais passa menos 30, menos 20, que dá 10. O volume do corpo é 10 dividido por 10 na 4. Descobri que o volume desse corpo é 10 na menos 3 metros cúbicos. E agora que eu descobri o volume do corpo, eu substituo os dados na outra equação e mato a charada. Força é 10, o peso não mudou, continua 30. O ρ desse novo líquido eu quero descobrir. A gravidade é 10 e o volume se mantém o mesmo. 10 na menos 3. Menos passa para cá mais passa para cá menos. Então 10 vezes 10 na menos 3 dá 10 na menos 2 ρ. É igual 30 menos 10, 20. Então, como era de se esperar, ρ é igual 20 dividido por 10 na menos 2. ρ é igual a 2.000 kg por metro cúbico. Então dava de fazer a conta sem saber o peso do cara. O peso aparente não caiu pela metade? Né? O peso aparente caiu pela metade, né? Como o peso era igual, a única explicação é que o empuxo aumentou. Então o empuxo dobrou. Se o empuxo dobrou, é porque a massa específica era o dobro. Ou foi uma coincidência? O empuxo inicial era 10 e foi para 20, não é uma coincidência? É só para esses números que isso aconteceu. Então não dá para tirar uma conclusão direta. Legal, questão 9, bonitinha. O que ele falou? Tem que passar para isso, né? Aí fica 2, né? Divide por 1000, né? 2 gramas por cúbico, letra B. Bonitinha a questão, hein? Eu não sei, cara, eu tô afim de
desossar essa questão mais para ver se dá para fazer de uma outra forma, sem usar a massa do corpo. Fiquei encasquetado com isso. Eu tenho aqui um sistema de equação com duas incógnitas, B e V. Aliás, três incógnitas, né? B, V e Rho. Então não vai dar mesmo. Eu acho que não daria para fazer direto, não. Tem que fazer a continha como eu fiz. Queria uma forma mágica de resolver, mas acho que não dá, não. Mas vale a pena depois a gente filosofar um pouco mais. Esse foi o meu sinal? Foi. Porra, passa rápido, hein?